Vamos descobrir a verdade sobre o sobrenome Lee. Você sabia que Lee é o sobrenome mais comum do mundo? Cerca de 107 milhões de pessoas têm esse nome, que se destaca como um favorito global. O sobrenome tem raízes chinesas, onde é escrito como Lee, e muitas vezes reflete um significado cultural ligado à herança e à família. Em contraste, o sobrenome Smith é o mais popular nos USA, ocupando apenas a 130ª posição no ranking mundial. Smith está enraizado na tradição inglesa, originalmente descrevendo um ferreiro ou metalúrgico, o que mostra como as profissões frequentemente influenciaram os sobrenomes. Enquanto Lee prospera em vários países e culturas, representando a identidade comum de milhões, a popularidade de Smith demonstra como as tradições de nomeação podem variar muito de acordo com a geografia e a história. Na próxima vez que você encontrar alguém com um desses sobrenomes, vai apreciar as ricas histórias que eles carregam. Quais outros nomes você acha que têm histórias interessantes? É verdade que os animais têm seus próprios túneis. Na Holanda foram construídos mais de 600 pequenos túneis sob as rodovias, especialmente para criaturas como texugos, rãs e outros animais selvagens. Essas passagens bem projetadas permitem que os animais se movam com segurança entre seus habitats, evitando os perigos das estradas movimentadas. Imagine um texugo atravessando seu túnel subterrâneo enquanto os carros passam rapidamente acima dele. Essa solução de engenharia mostra um compromisso sério com a proteção da vida selvagem, demonstrando como os humanos podem coexistir com a natureza. Ela não só protege diversas espécies, mas também apoia a biodiversidade, ajudando a manter o equilíbrio nos ecossistemas. Ao criar esses túneis, a Holanda está abrindo caminho para que outros países também adotem soluções amigáveis à vida selvagem. Não é incrível como a engenharia pode melhorar a vida de tantos animais diferentes? Vamos falar sobre lições de casa. Para muitos de nós, as lições de casa parecem uma parte inevitável da educação, mas você sabia que nem sempre foi assim? No início do século XX, inventores famosos como Thomas Edison criticavam as lições de casa, afirmando que eram prejudiciais à saúde e ao bem-estar das crianças. Avançando para os dias de hoje, o debate continua. Pesquisas recentes mostram que a quantidade excessiva de lições de casa pode causar sérios problemas, como estresse, falta de sono e ansiedade entre os estudantes. Essa tendência preocupante gerou discussões constantes sobre qual deve ser o equilíbrio ideal na carga de trabalho escolar. Professores e pais estão repensando quantas lições de casa realmente são benéficas. Então, devemos reconsiderar as lições de casa para criar um ambiente educacional mais saudável para nossas crianças. Essa conversa é mais importante do que nunca. A primeira bomba atômica não foi apenas uma arma, foi um experimento científico revolucionário. Os cientistas do Projeto Manhattan, movidos pela curiosidade e pela necessidade de enfrentar a ameaça do armamento da Alemanha nazista, mergulharam no misterioso mundo da fissão nuclear. Eles buscavam entender suas complexidades e explorar suas aplicações, na esperança de superar os países do eixo. Essa combinação única de descoberta científica e necessidade militar levou a grandes avanços na física e na engenharia, resultando na criação de uma das invenções mais destrutivas da história. No entanto, a origem da bomba atômica levanta questões importantes sobre a relação entre inovação e ética, como equilibrar a pesquisa científica com as possíveis consequências de nossas descobertas. Você já se perguntou por que o Mauna Kea é tão impressionante? Embora o Everest seja considerado a montanha mais alta acima do nível do mar, você sabia que o Mauna Kea, no Hawaii, é na verdade mais alto se considerarmos sua altura desde o fundo do oceano? O Mauna Kea atinge cerca de 10.200 metros, enquanto o Everest tem 8.848 metros acima do nível do mar. A maior parte do Mauna Kea está submersa, mas esse gigante vulcão se ergue majestoso quando visto da praia. É surpreendente perceber que a maior parte da estrutura do Mauna Kea está debaixo d'água, o que nos dá uma nova perspectiva sobre a altura. Esse fato nos faz refletir sobre como definimos e comparamos montanhas. Então, quando você olha para o Everest como o ponto mais alto, lembre-se do verdadeiro gigante que está debaixo das ondas. Não é incrível como a natureza nos surpreende de suas próprias maneiras?
Viva emoções radicais nas montanhas russas verticais do SeaWorld Orlando. Não é apenas uma atração no parque de diversões, é a primeira do tipo, proporcionando uma experiência emocionante que simula a sensação de surfar. Imagine-se subindo a 33 metros de altura, segurando firme, pronto para enfrentar as ondas de adrenalina. Com velocidades de até 96 km/h, essas montanhas russas inovadoras oferecem uma perspectiva única, permitindo que você fique em pé e sinta cada movimento como nunca antes. A sensação é diferente das montanhas russas tradicionais, onde você está sentado e preso. Aqui você se sente mais conectado à atração, como se realmente estivesse surfando nas ondas. É uma experiência que vai agradar os amantes de aventura e emoção. Seja você um morador local ou um turista, essas montanhas russas no SeaWorld Orlando prometem emoções inesquecíveis. Pronto para se levantar e surfar na onda? Acredite ou não, super-heróis podem ajudar a enfrentar o medo do câncer. Em uma iniciativa tocante, a especialista em jogos Lyubski Marskin encontrou uma maneira criativa de ajudar crianças em tratamento de radioterapia a se sentirem menos ansiosas durante o processo. Ela pinta máscaras de radioterapia com os rostos de super-heróis favoritos, transformando um processo assustador em algo divertido e inspirador. As crianças podem escolher seu super-herói preferido, seja o Homem-Aranha, a Mulher Maravilha ou um personagem que elas mesmas criaram, e usar suas máscaras personalizadas com orgulho durante as sessões de terapia. Essa abordagem criativa não só ajuda a reduzir o medo, mas também dá às crianças uma sensação de controle em uma situação difícil. Com cada pincelada, Lyubski Marskin transforma o tratamento médico em uma aventura inspiradora, ajudando as crianças a enfrentarem os desafios com coragem. O que pode ser mais inspirador? Você viu como um potro recém-nascido dá seus primeiros passos? É realmente uma visão incrível. Apenas alguns minutos após o nascimento, os potros já conseguem ficar em pé e andar, mostrando sua incrível adaptabilidade. Essa habilidade rápida é vital para a sobrevivência na natureza, onde predadores estão sempre à espreita. Assim que o potro nasce, seus instintos se ativam quase que instantaneamente, ajudando a se levantar em suas pernas ainda trêmulas. Esse aprendizado rápido permite que os potros se juntem às suas mães e ao restante do grupo, o que é importante para sua segurança e desenvolvimento social. Ao se levantarem e se moverem rapidamente, os potros também conseguem mamar, recebendo os nutrientes essenciais que contribuem para seu crescimento e força. Esse processo notável não é apenas uma questão de sobrevivência. Ele demonstra as maneiras incríveis pelas quais os animais evoluem para prosperar em seu ambiente. Não é fascinante como a natureza os prepara para a vida desde o início? A maioria das pessoas não sabe disso, mas supernovas brilham intensamente. Em 2015, astrônomos fizeram uma descoberta empolgante. Encontraram a Assassin 15LH, a supernova mais brilhante já registrada na história humana. Imagine uma estrela explodindo de forma tão brilhante que sua luz supera galáxias inteiras. Este evento notável chamou a atenção dos cientistas porque, cerca de 2 meses após seu brilho inicial atingir o pico, ela explodiu novamente, surpreendendo os pesquisadores com um segundo aumento de luz. Esse comportamento inesperado sugeriu que a estrela pode ter perdido suas camadas externas pouco antes da explosão ou interagido com gás e poeira próximos de maneiras que os cientistas ainda estão tentando entender. Supernovas como a Assassin 15LH são eventos-chave no universo, pois espalham elementos essenciais como carbono e oxigênio pelo cosmos, alimentando a formação de novas estrelas e planetas. O brilho dessa explosão cósmica viajou bilhões de anos-luz para nos alcançar, permitindo que os astrônomos estudem os processos dramáticos e dinâmicos que governam os ciclos de vida das estrelas. Cada descoberta como essa aprofunda nossa compreensão do universo e desperta a curiosidade sobre os fenômenos cósmicos que continuam a se desenrolar. Você já pensou sobre os diferentes tipos de inteligência? Os psicólogos costumam dividir a inteligência em 2 categorias principais: fluida e cristalizada. A inteligência fluida é a nossa capacidade de resolver problemas e nos adaptar rapidamente a novas situações, como resolver quebra-cabeças ou lidar com dificuldades inesperadas. Esse tipo de inteligência é muito importante no nosso mundo acelerado, onde frequentemente enfrentamos mudanças e precisamos tomar decisões rápidas. Por outro lado, a inteligência cristalizada está relacionada ao conhecimento que acumulamos ao longo dos anos.
Ela inclui tudo o que aprendemos com nossas experiências, educação e treinamentos. Por exemplo, saber a capital de um país ou entender as leis da física é parte da inteligência cristalizada. A inteligência fluida geralmente atinge seu pico na juventude e pode diminuir com a idade, enquanto a inteligência cristalizada tende a crescer à medida que acumulamos conhecimento e experiência. Ambos os tipos são importantes para o sucesso em várias áreas da vida, seja passando em um exame, resolvendo um problema matemático complexo ou tomando decisões informadas no dia a dia. Qual tipo, na sua opinião, tem mais importância na sua vida? O que realmente acontece quando as baleias armazenam líquido? O termo cacho descreve grandes volumes de líquido encontrados nas cabeças de algumas baleias, especialmente dos cachalotes. Pesquisadores antigos tentando entender esses magníficos seres, erroneamente acreditavam que esse líquido era esperma. No entanto, mais tarde, os cientistas descobriram que os cachos estão, na verdade, cheios de um líquido especializado que desempenha um papel crucial na flutuabilidade e na ecolocalização. Esse líquido ajuda as baleias a regular sua posição nas profundezas do oceano, permitindo que mergulhem em busca de alimento. A cabeça de um cachalote pode conter várias toneladas desse líquido, essencial para sua sobrevivência. Quando esses animais incríveis se movem pelo oceano, os cachos também contribuem para suas notáveis habilidades de caça. Não é fascinante pensar em como mistérios da natureza, como esses cachos, podem levar a mal-entendidos que levam tempo para serem esclarecidos? Prepare-se para se surpreender com a rica história da Maratona de Boston. A Maratona de Boston, realizada anualmente desde 1897, é um símbolo de resistência e espírito esportivo que inspirou gerações. Começando com apenas 15 corredores, hoje atrai atletas de elite e amadores entusiasmados de todo o mundo. Este evento prestigioso leva os participantes pelas pitorescas ruas de Boston, onde enfrentam a famosa Heartbreak Hill, uma subida desafiadora que testa os limites físicos e a força mental. Espectadores se alinham ao longo do percurso, criando uma atmosfera eletrizante, enquanto milhares torcem pelos participantes, incorporando o espírito da cidade. Importante destacar que a maratona também foi um farol de progresso social. As mulheres só puderam competir oficialmente a partir de 1972, marcando um momento significativo na história do esporte. Após os trágicos eventos de 2013, quando aquela corrida foi atingida por uma tragédia, a resiliência da comunidade brilhou intensamente, unindo as pessoas em apoio mútuo. A cada abril, este evento único promove a camaradagem entre locais e visitantes, celebrando não apenas triunfos atléticos, mas o indomável espírito humano, o que torna a Maratona de Boston uma experiência tão inesquecível. Fato surpreendente sobre casamentos fantasmas na China. Essa tradição interessante envolve uma cerimônia de casamento entre os falecidos, para que não fiquem sozinhos na vida após a morte. Os casamentos fantasmas têm raízes profundas e as famílias acreditam que unir seus entes queridos em matrimônio proporciona companhia e cuidado mesmo após a morte. O processo geralmente começa com a contratação de mestres de Feng Shui para que tudo esteja perfeitamente ajustado para os espíritos. Placas comemorativas são feitas para honrar as vidas dos falecidos, e os ossos da noiva podem ser exumados e reenterrados ao lado dos ossos do noivo. Esses rituais refletem ricas crenças culturais sobre a vida após a morte, destacando a conexão mesmo na morte. As famílias frequentemente buscam honrar seus entes queridos, ajudando-os a fazer a transição pacífica para o próximo mundo. Embora isso possa parecer incomum para alguns, essas cerimônias são repletas de tradição e amor, um testemunho dos laços fortes que compartilhamos, mesmo quando enfrentamos o inevitável ciclo da vida e da morte. Você pode se perguntar como essas práticas se encaixam nas conversas modernas sobre amor e perda. O que realmente aconteceu com Cleópatra em 30 a.C.? A história de Cleópatra, a última governante ativa do reino ptolemaico do Egito, é cheia de intrigas e mistérios. Ela morreu em Alexandria em 30 a.C., e diferentes fontes afirmam que sua morte foi causada por uma mordida de cobra ou veneno. Essa incerteza só adiciona charme a ela como uma líder poderosa e enigmática. Cleópatra é frequentemente elogiada por sua inteligência e astúcia política. Ela usou seu carisma para formar alianças com figuras romanas famosas, como Júlio César e Marco Antônio. O drama em torno de sua morte aumenta ainda mais o interesse por sua vida.
Historiadores continuam a debater as circunstâncias de sua morte, que marcou o fim de uma era para o Egito e contribuiu para sua anexação por Roma. Apesar das muitas histórias sobre ela, o verdadeiro legado de Cleópatra vai além das circunstâncias de sua morte. Ela continua a ser um símbolo de poder e astúcia feminina em um mundo dominado por homens. Ela escolheu seu destino, ou isso foi imposto a ela? A incerteza em torno do fim de Cleópatra apenas aprofunda seu apelo. Você sabia que Hugh Jackman se dá bem com os paparazzi? O famoso ator costuma ter uma abordagem única quando volta para sua terra natal, a Austrália. Em vez de evitar completamente os fotógrafos, Jackman se comunica diretamente com eles. Ele informa onde estará, permitindo que tirem fotos, enquanto pede educadamente por um espaço pessoal durante sua estadia. Essa estratégia amigável mostra sua compreensão da mídia e a importância de estabelecer limites. A abordagem de Jackman reflete um equilíbrio entre o tempo com a família e o respeito pelo trabalho dos paparazzi. Ao manter uma comunicação aberta, ele não só ajuda seus fãs a vê-lo, mas também protege seu espaço pessoal. É um ótimo exemplo de como uma celebridade pode lidar com o mundo da fama, cuidando do seu conforto. Não é bom ver esse lado atencioso da vida das estrelas? Você sabia que as tempestades em Marte ficam mais fortes quando ele está mais perto do Sol? Esse fato incrível mostra como o clima no planeta vermelho muda de acordo com sua posição no sistema solar. Quando Marte se aproxima do Sol, a energia solar aquece sua fina atmosfera, resultando em tempestades mais intensas. Essas tempestades podem levantar poeira e formar enormes nuvens que às vezes cobrem todo o planeta. Imagine um redemoinho de poeira marciana girando, mudando a paisagem por dias ou até semanas. Cientistas estudam essas tempestades para entender as condições climáticas em Marte, o que nos dá uma ideia sobre o clima passado e até sobre futuras pesquisas. Compreender a natureza tempestuosa de Marte também pode nos ajudar a prever como esses fenômenos climáticos podem afetar as missões dos rovers ou futuras habitações humanas. Então, da próxima vez que você olhar para Marte no céu noturno, lembre-se de que pode ser um lugar bem tempestuoso quando o Sol brilha especialmente forte. Você sabia que gadgets como o Oculus Rift não foram feitos para mulheres? É surpreendente, mas muitos dispositivos tecnológicos populares foram inicialmente projetados pensando no público masculino. Essa falha causou desconforto e até enjoo em muitas mulheres. Quando elas começaram a compartilhar suas experiências, ficou evidente uma grande lacuna no processo de design que as empresas ignoraram. Com o aumento da conscientização pública, as empresas de tecnologia começaram a perceber a importância do design inclusivo, levando em conta as necessidades das mulheres ao desenvolver fones de ouvido VR e outros gadgets. Agora, muitas marcas buscam criar produtos que sejam confortáveis e agradáveis para todos, independentemente do gênero. Essa mudança não só melhora a experiência do usuário, mas também inspira uma abordagem mais diversificada no desenvolvimento de tecnologias. Promover a inclusão no design é fundamental para que todos possam aproveitar ao máximo os benefícios das tecnologias modernas. Você sabia que o beija-flor bee é pequeno, mas poderoso? Essa incrível ave que vive em Cuba é a menor do mundo, medindo apenas 5,1 cm do bico à cauda e pesando menos que uma moeda. Imagine algo tão pequeno zumbindo ao nosso redor com uma energia incrível. Apesar de seu tamanho, o beija-flor bee tem um apetite enorme, visitando mais de 1.500 flores todos os dias para beber seu néctar doce. Para manter sua alta energia, ele bate suas pequenas asas até 80 vezes por segundo, criando um borrão hipnotizante de movimento. Essa pequena ave não só encanta os amantes de pássaros, mas também desempenha um papel importante na polinização, ajudando as plantas a se reproduzirem ao voar de flor em flor. O beija-flor bee mostra como até os menores seres podem ter um grande impacto no ecossistema. Não é incrível pensar em como uma ave tão pequena pode fazer tanto pela natureza? A laminária, um tipo de alga marinha, é não só um ingrediente importante no sushi, mas também uma fonte de muitos benefícios para a saúde. Pesquisadores estão investigando seus efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, que podem transformar nossa saúde. Os antioxidantes protegem nossas células de danos causados por radicais livres, enquanto a redução da inflamação é fundamental para prevenir doenças crônicas. Imagine adicionar mais laminaria à sua dieta, não apenas pelo sabor, mas também para melhorar seu bem-estar. Estudos mostram que o consumo regular pode ajudar na saúde do coração e melhorar a digestão.
À medida que novas propriedades benéficas são descobertas, a laminaria pode se tornar uma verdadeira estrela na alimentação. Então, adicionar laminaria aos seus pratos pode ser o próximo passo para uma vida mais saudável. Você pode se surpreender: a origem estilosa do laço para botão. O laço, localizado na parte superior da lapela do paletó, tem uma história interessante. No início do século XIX, a moda masculina incluía paletós com golas altas, que podiam ser fechados para um visual mais formal. No entanto, com a chegada dos dias quentes, tornou-se popular deixar o botão de cima aberto. Isso não apenas trazia frescor, mas também permitia que as lapelas caíssem de forma mais natural, criando uma atmosfera mais descontraída. Mas e quanto a esse laço único? Ele não era apenas para enfeitar. No passado, tinha uma função prática. Os cavalheiros às vezes prendiam flores ali para melhorar sua aparência e adicionar um toque de cor ao traje. Então, da próxima vez que você ver esse laço, lembre-se de que não é apenas um elemento de moda, é uma homenagem ao estilo do passado. E se os animais também tiverem alergias? É surpreendente, mas é verdade. Os animais podem ter reações alérgicas, assim como os humanos. Por exemplo, nossos amigos peludos podem reagir a alérgenos presentes nas células da pele humana. Isso significa que quando perdemos pedaços de pele, eles não desaparecem apenas no ar. Podem realmente afetar os animais de estimação e outros bichos que vivem conosco. As reações podem se manifestar como coceira, espirros e até irritações na pele. Diferentes espécies, de cães e gatos a pássaros e coelhos, podem ser sensíveis a vários gatilhos em seu ambiente. As alergias em animais muitas vezes passam despercebidas, pois eles podem não mostrar os sintomas típicos que normalmente associamos a alergias. No entanto, assim como os humanos buscam alívio para suas alergias, os animais também merecem atenção e cuidado. Compreender que as alergias não são apenas um problema humano pode ajudar os donos de animais de estimação a criar um espaço mais confortável para seus amados bichinhos. Portanto, da próxima vez que você notar que seu animal está coçando ou espirrando mais do que o normal, pense que ele também pode estar enfrentando problemas alérgicos. E se eu te disser que há mais galinhas do que pessoas? Esse é um fato surpreendente que pode te impressionar. Existem mais galinhas do que pessoas no mundo. Mais de 25 bilhões de galinhas em comparação com quase 8 bilhões de pessoas. Essas aves realmente dominam o planeta. As galinhas desempenham um papel importante em nosso sistema alimentar, fornecendo ovos e carne para bilhões de refeições todos os dias. Sua capacidade de se adaptar e a facilidade de cuidar delas as tornam uma escolha popular para fazendas, quintais e até mesmo ambientes urbanos. Na verdade, as galinhas podem viver bem em diversas condições, desde fazendas até pequenos quintais, o que explica seu grande número. Elas não são apenas prolíficas, mas também conseguem transformar uma ampla variedade de alimentos em proteína, tornando-se extremamente eficientes. Embora os humanos tenham um grande impacto no planeta, as galinhas, com seus cacarejos e escavações, mantêm silenciosamente sua impressionante população. Isso realmente levanta uma pergunta interessante: como seria o mundo se dessemos tanta atenção às galinhas quanto damos uns aos outros? Prepare-se para se surpreender com a história das ferrovias a vapor da China. Em 1988, ocorreu um momento marcante na China, quando as últimas locomotivas a vapor comerciais foram aposentadas. Essas máquinas incríveis desempenharam um papel fundamental na transformação das viagens e da indústria por mais de um século. Os trens a vapor não eram apenas meios de transporte, eles simbolizavam o progresso, conectando cidades e impulsionando o comércio. Para muitos, o som rítmico do motor a vapor nos trilhos traz nostalgia e lembranças de tempos mais simples. A aposentadoria dessas locomotivas marcou o fim de uma era, com os trens diesel e elétricos surgindo como opções mais rápidas e eficientes. No entanto, as locomotivas a vapor permanecem no coração de muitos amantes das ferrovias, e algumas ainda podem ser vistas em ferrovias históricas. Não é incrível como esses poderosos gigantes do passado moldaram o transporte moderno? E se eu te disser que o ponto mais alto da Europa está na Eslovênia? Com 2.864 metros de altura, o Triglav não é apenas o pico mais alto da Eslovênia, mas também um destino favorito para os aventureiros. Localizado nas lindas Alpes Julianos, essa majestosa montanha atrai milhares de turistas, alpinistas e amantes da adrenalina todos os anos.
Com trilhas bem sinalizadas e vistas deslumbrantes, o Triglav oferece algo para todos, desde iniciantes até alpinistas experientes. A subida ao cume pode ser desafiadora, mas a sensação de alcançar o objetivo é inesquecível. Os visitantes costumam apreciar a beleza dos lagos glaciares e dos vales verdes, tornando esta região um verdadeiro paraíso para atividades ao ar livre, incluindo parapente, mountain bike e esqui no inverno. Portanto, não importa se você é um amante de esportes radicais ou apenas quer desfrutar da beleza da natureza, o Triglav está te esperando. Imagine os cães do Titanic correndo em pânico durante o naufrágio, na confusão daquela noite fatídica em abril de 1912, quando o Titanic começou a afundar. Alguém tomou uma decisão inesperada. Abriu as gaiolas dos cães a bordo do navio. Isso gerou uma correria, com os cães correndo pela ponte inclinada, aumentando a desordem entre os passageiros e a tripulação. Havia vários cães pertencentes a viajantes ricos, e quando a água começou a subir, seus donos provavelmente também estavam em pânico. A cena dos cães correndo era ao mesmo tempo comovente e triste. Alguns cães foram encontrados vivos mais tarde, pois alguns deles foram resgatados por membros da tripulação e levados para os botes salva-vidas. No entanto, muitos passageiros peludos, infelizmente, compartilharam o trágico destino do próprio navio. A história desses cães oferece uma visão única do caos da catástrofe, destacando os laços emocionais entre pessoas e seus animais de estimação, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Com que frequência pensamos na vida dos animais em momentos históricos como esse? Sim, isso é um fato surpreendente. As borboletas têm uma maneira especial de apreciar a comida que é bem diferente da nossa. Em vez de usar a boca para sentir o gosto, elas possuem receptores de sabor nas patas. Quando uma borboleta pousa em uma folha, pequenos sensores captam sinais químicos da planta. Esse método único permite que elas rapidamente descubram se a folha é uma delícia ou não. Como as borboletas costumam se alimentar do néctar das flores e coletar nutrientes das folhas, essa habilidade de sentir o gosto com as patas as ajuda a encontrar as melhores fontes de alimento. Elas podem até reunir informações sobre o ambiente enquanto estão paradas, o que as torna bastante inteligentes na busca por comida. Então, da próxima vez que você ver uma borboleta descansando em uma folha, lembre-se de que não são apenas asas bonitas, elas também são especialistas em detectar sabores logo abaixo de suas patas. Um robô pode realmente tocar bateria como um humano? Conheça Kojiro, um incrível robô humanoide baterista que nos impressiona com sua habilidade surpreendente de tocar bateria. Desenvolvido com tecnologia de ponta, Kojiro toca com tanta precisão e profundidade emocional que pode facilmente competir com os músicos mais talentosos. Este robô incrível utiliza sensores avançados e algoritmos para captar ritmos e nuances da bateria, permitindo que ele entenda e se adapte a diferentes estilos musicais. Imagine um solo de bateria ao vivo que transmite a energia de uma apresentação real, tudo isso criado por um robô. Kojiro não se trata apenas de habilidade técnica. Sua performance evoca emoções genuínas nos ouvintes, provando que as máquinas podem se conectar conosco de maneiras surpreendentes. Com o avanço da inteligência artificial, que outras maravilhas musicais podemos esperar no futuro? Explore Gasa Dalur, o tesouro escondido das Ilhas Faroé. Uma vila aconchegante, cercada por montanhas majestosas e penhascos íngremes, Gasa Dalur parece uma cena de conto de fadas. Até pouco tempo atrás, chegar a este lugar mágico só era possível a pé ou de helicóptero, o que aumentava ainda mais sua exclusividade. Uma das principais atrações é a cachoeira Mulaglujufur, que despenca rapidamente no oceano. A vista da cachoeira se misturando ao mar cria uma paisagem deslumbrante, perfeita para fotógrafos e amantes da natureza. O isolamento da vila ajudou a preservar seu charme, fazendo com que os visitantes se sintam como se tivessem voltado no tempo. Muitos viajantes ficam encantados com a beleza tranquila e a atmosfera pacífica de Gasa Dalur, tornando-o um destino imperdível nas Ilhas Faroé. Seja caminhando por trilhas incríveis ou simplesmente admirando a vista da cachoeira, Gasa Dalur oferece experiências inesquecíveis. Então, por que não adicionar este tesouro escondido à sua lista de viagens? Você precisa ver a magia do Loy Krathong. Todo ano, a Tailândia celebra o festival Loy Krathong, iluminando o céu noturno com milhares de lanternas flutuantes. Imagine, milhares de pequenas luzes subindo ao céu, cada uma levando desejos e sonhos. Loy Krathong, que significa soltar a cesta na água.
Acontece na lua cheia do 12º mês lunar, geralmente em novembro. Durante este festival, as famílias fazem delicadas cestas flutuantes de folhas de bananeira, flores e velas, que soltam em rios e lagos, acreditando que isso levará suas tristezas. À medida que a noite chega, as lanternas iluminam o céu, criando um espetáculo hipnotizante que atrai participantes e turistas. Essa visão deslumbrante não só simboliza esperança, mas também fortalece o sentimento de comunidade e gratidão. Você já viveu uma festa cheia de sonhos e desejos? Prepare-se para se surpreender com as ovelhas da Nova Zelândia. É difícil acreditar, mas na Nova Zelândia há cerca de 6 ovelhas para cada pessoa, com uma população de aproximadamente 5 milhões. Isso significa que existem cerca de 30 milhões de ovelhas vagando pelo país. A criação de ovelhas é uma parte importante da identidade e da economia da Nova Zelândia. As ovelhas fornecem lã, carne e laticínios, tornando-as essenciais tanto para o consumo local quanto para a exportação. Os pastos verdes e o clima ameno criam condições ideais para o pastoreio, permitindo que elas prosperem. Essa vasta cultura de criação de ovelhas resultou em ricas tradições e uma profunda conexão entre a terra e seus agricultores. Os visitantes costumam notar esses animais peludos espalhados pelas colinas e vales, o que ressalta a beleza pastoral do estado insular. A visão das ovelhas pastando tranquilamente sob o céu amplo não só define a paisagem da Nova Zelândia, mas também destaca como a agricultura molda sua cultura. Não é incrível que um país possa ter tantas ovelhas? Você sabia sobre a primeira máquina de chiclete? Em 1898, o dentista Edwin Bramhall apresentou uma invenção que mudou para sempre a forma como as pessoas desfrutavam de seu chiclete favorito. Essa máquina inovadora apareceu em Nova York, despertando entusiasmo e curiosidade no público. Imagine as multidões se reunindo para ver essa maravilha da conveniência, com o tilintar de moedas, enquanto compradores ansiosos alimentavam a máquina para obter sua guloseima. Embora as máquinas modernas ofereçam muitas opções, a criação de Bramhall foi um marco no desenvolvimento da automação no dia a dia. Isso gerou um grande interesse, levando ao surgimento de várias máquinas que oferecem de tudo, desde lanches até bebidas. Essa mudança mostrou o quanto as pessoas valorizam a rapidez e a acessibilidade, estabelecendo as bases para as máquinas que vemos hoje. Na próxima vez que você colocar uma moeda na máquina, lembre-se de como tudo começou com a simples, mas revolucionária ideia de Bramhall. Você sabia que Stalin tinha um estranho jogo de bebida? No final de sua vida, Joseph Stalin frequentemente transformava os jantares obrigatórios em competições intensas de bebida para os membros do Politburo. Esses encontros não eram apenas sobre comida, eles se tornavam competições tensas, onde os participantes precisavam adivinhar temperaturas ou fazer shots de vodka. Imagine a atmosfera na sala, quando os líderes de um dos países mais poderosos jogavam jogos que testavam seu conhecimento e coragem. Stalin, conhecido por seu governo autoritário, usava essas festas estranhas para afirmar seu domínio e testar a lealdade de seus mais próximos aliados. A vodka fluía como as conversas, criando uma mistura de camaradagem e rivalidade. Embora governasse pelo medo, esses jogos de bebida revelavam um lado mais humano do homem, cujo nome se tornou sinônimo de poder e paranoia. O que você acha que levou Stalin a criar essas tradições tão incomuns? E se plantar árvores puder causar alergia? Designers de paisagens urbanos costumam preferir plantar apenas árvores masculinas para manter a ordem em parques e ruas, o que alguns chamam de sexismo botânico. A principal razão para essa escolha é que as árvores masculinas não produzem sementes ou frutos, o que significa menos sujeira e bagunça. No entanto, essa decisão tem uma desvantagem inesperada. Pode aumentar a quantidade de pólen no ar. Árvores masculinas liberam muito pólen durante a reprodução, e com menos árvores femininas, o pólen pode se concentrar, causando um aumento acentuado na alergia sazonal para muitas pessoas. Isso significa que, embora nossos parques possam parecer mais limpos, nossos seios podem se sentir muito pior. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando um parque limpo, lembre-se do preço oculto que pode fazer algumas pessoas espirrarem mais do que o normal. Você vai se surpreender ao descobrir sobre bytes e nibble. No mundo da computação, entender dados é fundamental, e é aqui que entram os termos byte e nibble. Bytes, que são compostos por 8 bits, são a unidade básica de informação em sistemas digitais. Sempre que você vê uma letra na tela ou envia uma mensagem, tudo está relacionado a bytes. Mas aqui vai uma curiosidade.
4 bits formam uma unidade menor chamada nibble. Por que nibble? Pense nisso como um petisco de dados, suficiente para armazenar pequenas quantidades de informação. Cada bit, a menor unidade, pode ser 0 ou 1. E ao combinar esses bits de diferentes maneiras, os computadores conseguem representar todos os tipos de informação, desde imagens até músicas. Então, da próxima vez que você estiver jogando seu jogo favorito ou navegando na internet, lembre-se de que tudo se resume a esses blocos fundamentais de dados, bytes e nibble. Compreender esses termos não só enriquece seu conhecimento técnico, mas também oferece uma visão de como os dispositivos digitais se comunicam e processam informações. Você já se perguntou por que o fogo pode queimar debaixo d'água? É surpreendente, mas em certas reações químicas, a chama realmente pode acender debaixo d'água. Um dos exemplos mais interessantes é o carbeto de cálcio, que reage com a água e forma o acetileno, uma substância que pega fogo muito facilmente. Quando o carbeto de cálcio entra em contato com a água, ocorre uma reação efervescente, resultando na liberação de acetileno no ar. Se você aproximar uma faísca ou chama desse gás, ele pega fogo, criando um espetáculo de chamas que dança sob a superfície. Esse fenômeno impressiona não apenas pela singularidade de algumas substâncias químicas, mas também por mostrar como o fogo pode coexistir com a água em certas condições. Então, da próxima vez que você pensar em como a água apaga o fogo, lembre-se de que com os materiais e reações certos, isso nem sempre é verdade. Não é incrível? Saboreie seu prato. Descubra a louça comestível. Imagine desfrutar de uma refeição em pratos que você pode comer. Uma empresa polonesa criou uma linha incrível de louça comestível feita de trigo. Esses pratos e tigelas inovadores são interessantes e ecológicos. Quando você terminar seu delicioso almoço, pode simplesmente crocá-lo, em vez de jogá-lo no lixo. Essa opção biodegradável ajuda a reduzir o desperdício e traz um toque especial à refeição. Feitos com ingredientes naturais, esses pratos comestíveis têm diferentes sabores, permitindo que você desfrute da harmonia com sua comida. Essa ideia não só inspira experiências culinárias, mas também promove a sustentabilidade, um tema importante hoje em dia. Enquanto nosso planeta enfrenta problemas ambientais, a louça comestível pode ser um passo divertido em direção a práticas mais ecológicas. Quem diria que o jantar poderia ser tão saboroso e sustentável? Acredite ou não, as flores têm seus segredos. No cerne da experiência humana está uma ideia fascinante relacionada a 5 cores específicas. Essas cores, frequentemente vistas em diferentes contextos culturais e artísticos, têm o poder de evocar emoções, destacar a importância e até transmitir mensagens sem uma única palavra. Imagine um vermelho vibrante que chama a atenção, ou um azul calmante que cria uma atmosfera de tranquilidade. Embora o significado exato dessas 5 cores nem sempre seja claro, elas estão presentes na natureza, na arte e no design, influenciando nossa percepção do mundo ao nosso redor. Artistas e designers costumam usar a teoria das cores para criar obras impressionantes, aplicando os efeitos psicológicos das cores para guiar as reações do público. Você já percebeu como um amarelo brilhante pode levantar o ânimo, enquanto um verde profundo faz você se sentir conectado à natureza? Ao explorar os mistérios dessas 5 cores, descobrimos não apenas matizes, mas também significados profundos que ressoam em diferentes culturas e gerações. O que essas cores significam para você? Você já se perguntou por que o espinafre murcha tanto ao cozinhar? O espinafre é um vegetal incrível, rico em nutrientes e contém cerca de 91% de água. Essa alta quantidade de água faz com que ele perca volume rapidamente ao ser cozido. Quando você aquece o espinafre cru, a maior parte da água evapora, deixando apenas uma pequena porção de folhas. Isso significa que o que começa como uma montanha de folhas frescas pode rapidamente se transformar em uma pequena porção após o cozimento. Isso não só facilita o consumo, mas também concentra os sabores e nutrientes. É por isso que refogar ou cozinhar no vapor, o espinafre é tão popular. Além disso, cozinhar ajuda a quebrar as paredes celulares duras, facilitando a absorção dos nutrientes pelo seu corpo. Na próxima vez que você cozinhar espinafre, pense na sua estrutura aquosa e admire como ele muda na panela. Prepare-se para se surpreender com a caneca Glowstone. Este produto inovador transforma a forma como você aprecia bebidas quentes.
Ele mantém o café na temperatura ideal por até 1 hora, graças a ciclos de aquecimento de 30 minutos que aquecem suavemente sua bebida. Feita de um elegante porcelana branca, a caneca não só retém bem o calor, mas também realça os ricos aromas dos seus cafés favoritos. Com um sistema de aquecimento embutido, você pode saborear seu café sem se preocupar que ele esfrie rapidamente, e a luz na caneca adiciona um toque especial, mostrando quando sua bebida atinge a temperatura perfeita. Imagine-se desfrutando de seu café da manhã, sabendo que a caneca Glowstone mantém seu calor enquanto você tira um tempo para si. Não importa se você prefere um expresso forte ou um latte suave, esta caneca foi feita para aprimorar sua experiência com café. Está pronto para elevar seu prazer com café com esta caneca estilosa e inteligente? Você sabia que em 1788, o general austríaco Johann von Köhler dormiu durante uma batalha? No meio do caos, ele perdeu sua ordem, o que resultou em um incidente surpreendente. Enquanto ele cochilava, suas tropas ficaram confusas e começaram a achar que seus companheiros eram inimigos. Essa confusão levou a um trágico tiroteio entre eles, e os soldados começaram a lutar uns contra os outros, em vez de combater o verdadeiro inimigo. Quando o general Köhler finalmente acordou, milhares de seus soldados já tinham morrido e os inimigos nem estavam por perto. Essa reviravolta estranha destaca a importância da liderança em combate e mostra como tudo pode sair do controle rapidamente quando a comunicação falha. Quem poderia imaginar que um simples erro poderia ter consequências tão devastadoras? Esse evento permanece como um lembrete inquietante da imprevisibilidade da guerra. Você sabia que as estrelas do mar podem viver de 10 a 34 anos? Esses seres incríveis são conhecidos pela sua simetria radial única, onde seus braços e partes do corpo se espalham a partir de um eixo central, tornando-os diferentes de outros animais. As estrelas do mar são interessantes não só pela aparência, elas também são carnívoras e se alimentam principalmente de delícias como moluscos, ostras e mexilhões. Assistir à alimentação delas é como ver uma obra-prima da natureza em câmera lenta. Com suas patas tubulares, que as ajudam a deslizar pelo fundo do oceano, elas abrem conchas para chegar à comida saborosa dentro. Essa impressionante longevidade e a capacidade de sobreviver em diferentes condições marinhas fazem das estrelas do mar habitantes notáveis do mar. O que você acha que os hábitos alimentares únicos delas ajudam na adaptação ao habitat? O que acontece quando jacarés encontram manatins na Flórida? Em uma surpreendente manifestação da natureza, jacarés em corpos d'água da Flórida inesperadamente cedem passagem aos manatins. Ao contrário do que se poderia esperar, esses grandes répteis recuam diante dos gigantes pacíficos, possivelmente porque os manatins são maiores e mais tranquilos. Esse comportamento incomum destaca como duas espécies diferentes podem coexistir pacificamente em habitats compartilhados. Ao observar essa relação única, os pesquisadores ganham insight sobre o comportamento animal e o equilíbrio ecológico. Jacarés, frequentemente vistos como predadores ferozes, demonstram um raro momento de atenção ao encontrar os calmos manatins. Essa coexistência pacífica é um exemplo notável da complexidade da natureza, lembrando-nos de que mesmo no reino animal, há momentos de surpreendente bondade e respeito. É impressionante que esses poderosos jacarés reconheçam a natureza pacífica dos manatins. Você sabia que o Louvre usa guias no Nintendo 3DS? Este famoso museu em Paris está sempre buscando melhorar a experiência dos visitantes. Para facilitar a navegação em sua vasta coleção e torná-la mais interessante, o Louvre oferece guias interativos no sistema Nintendo 3DS. Esses dispositivos práticos fornecem mapas detalhados que ajudam os visitantes a se orientarem em grandes salas, cheias de obras-primas, como a Mona Lisa e a Vênus de Milo. Os guias não apenas mostram onde cada obra de arte está, mas também trazem descrições e histórias fascinantes. Isso permite que os visitantes compreendam melhor o que estão vendo. Imagine passear pelo museu e, com um simples toque de botão, descobrir a história e o significado de cada peça. Essa abordagem moderna garante que tanto os amantes da arte quanto os visitantes ocasionais possam apreciar a rica cultura guardada nas paredes do Louvre. Então, se você está planejando uma viagem ou apenas tem interesse em arte, esse método tecnológico torna a visita mais interativa e memorável do que nunca.
Descubra por que o Império Gupta é chamado de Idade de Ouro da Índia. Esse período incrível de 325 a 550 p.D. foi marcado por grandes conquistas em várias áreas. Os avanços em ciência, matemática, literatura e arte se destacam. Um dos mais renomados cientistas do Império Gupta, Aryabhata, foi um gênio que introduziu ideias revolucionárias, incluindo o conceito de zero, fundamental para a matemática moderna. Ele até sugeriu versões iniciais da teoria heliocêntrica, afirmando que a Terra gira em torno do Sol. Enquanto isso, a literatura clássica em sânscrito floresceu, com poetas e dramaturgos criando obras que ainda são relevantes hoje. O auge da arte e da arquitetura, visível em templos magníficos e esculturas, enriqueceu culturalmente essa época. O Império Gupta realmente lançou as bases para as gerações futuras, despertando a curiosidade e a busca pelo conhecimento que moldaram o caminho histórico da Índia. Você sabia que as pirocamas brilham no oceano? Esses incríveis organismos marinhos não são apenas seres isolados, mas colônias formadas por pequenas criaturas chamadas tunicados. Imagine um longo tubo gelatinoso flutuando graciosamente na água e emitindo uma luz bioluminescente, especialmente no escuro. Esse brilho fascinante é produzido pelos tunicados que trabalham juntos, formando essas estruturas alongadas que podem chegar a 30 metros de comprimento. Cada pequeno tunicado contribui para a superfície total da pirocama, filtrando a água e capturando plâncton para se alimentar. As pirocamas habitam águas quentes do oceano e desempenham um papel importante nos ecossistemas marinhos, além de serem um espetáculo para pesquisadores e mergulhadores. Sua beleza coletiva e bioluminescência única despertam admiração e curiosidade, fazendo muitos refletirem sobre a diversidade e o mistério da vida no oceano. Você pode se surpreender. Harry Potter enfrentou rejeições. Antes de encantar milhões, o primeiro livro de J.K. Rowling passou por muitos obstáculos. A amada história do jovem bruxo foi inicialmente rejeitada por 12 editoras diferentes, que simplesmente não viram a magia nela. No final, a Bloomsbury decidiu publicar essa história, o que ajudou a lançar uma franquia que mudou a literatura infantil para sempre. A determinação de Rowling é um testemunho da fé em seus sonhos, mostrando como até as histórias mais bem-sucedidas podem enfrentar dificuldades no início. Cada rejeição apenas aumentava sua determinação, ensinando que a persistência pode levar ao sucesso. A série Harry Potter acabou encantando o mundo, quebrando recordes e conquistando corações, mas nada disso teria acontecido sem aqueles difíceis primeiros passos. Então você está pronto para perseguir seus sonhos, apesar das dificuldades. Você sabia que as células vermelhas do sangue são muito maiores que os vírus da gripe? Se compararmos os tamanhos dessas pequenas criaturas, a diferença é impressionante. Um vírus da gripe é tão pequeno que milhares deles cabem na cabeça de um alfinete. Agora, imagine que o vírus da gripe fosse aumentado para 1 metro de comprimento. Isso é cerca de 3 pés. Nesse mundo exagerado, a célula vermelha do sangue teria um tamanho incrível, parecido com um enorme avião 747. Essa diferença destaca o quão minúsculos são os vírus em comparação com nossas células sanguíneas, que desempenham um papel vital no transporte de oxigênio por todo o corpo. As células vermelhas do sangue, frequentemente chamadas de caminhões do nosso corpo, têm cerca de 7 micrômetros de diâmetro, enquanto os vírus da gripe medem apenas cerca de 100 nanômetros. Compreender essas escalas não só pinta uma imagem vívida do nosso mundo microscópico, mas também ressalta o trabalho incrível que nosso corpo realiza todos os dias. Por que prestar atenção na cobertura autorreparável? O jovem inovador mexicano Israel Bersenio Carmona desenvolveu uma solução interessante para a manutenção de estradas, uma cobertura que pode consertar suas fissuras ao entrar em contato com a água. Essa invenção, feita de um material de borracha especial, já rendeu a Israel o primeiro lugar em um prestigiado concurso James Dyson no México. Imagine dirigir em estradas que podem se consertar sozinhas, economizando tempo e dinheiro em reparos. A manutenção tradicional de estradas pode ser cara e trabalhosa, mas a invenção de Israel oferece uma alternativa promissora que pode mudar nossa visão sobre infraestrutura. Quando uma fissura aparece, a cobertura ativa suas propriedades de autorreparação, tornando o processo eficiente e ecológico. No entanto, apesar do grande potencial dessa abordagem inovadora,
ainda é necessário mais desenvolvimento antes que possa ser amplamente implementada. Se isso for bem sucedido, a invenção de Israel pode reduzir significativamente a necessidade de reparos frequentes nas estradas e contribuir para condições de direção mais seguras. Não é interessante pensar em como essa tecnologia pode transformar nossas viagens diárias? Você conhece a magia do Fat Choi? O Fat Choi, também conhecido como Nostoc flagelliform, não é apenas uma alga, é um símbolo de prosperidade na cultura chinesa. Tradicionalmente, ele é consumido durante o Ano Novo, trazendo sabor e sorte aos pratos festivos. No entanto, nem todos estão cientes dos problemas ambientais que ele enfrenta. Devido à crescente popularidade, a coleta excessiva representa uma séria ameaça à saúde do solo, podendo causar erosão e outros problemas ecológicos. Para combater isso, foram estabelecidas regras para proteger esse recurso importante. A gestão sustentável da coleta do Fat Choi permite que as pessoas continuem desfrutando de seus sabores ricos, garantindo que as futuras gerações possam celebrar as festividades com essa alga especial. Além disso, estudar seu significado cultural pode aprofundar nossa compreensão das tradições que nos conectam à natureza. Você sabia que os astecas sacrificavam corações ao sol? Essa antiga civilização acreditava que o sol precisava de sangue fresco para nascer todos os dias. Para honrar seus deuses e garantir o movimento diário do sol no céu, eles recorriam a práticas chocantes de sacrifícios humanos. Sacerdotes, usando facas afiadas de obsidiana, removiam os corações de suas vítimas, que muitas vezes eram guerreiros capturados ou escravos. Esses rituais não eram apenas atos de crueldade, estavam profundamente enraizados na religião asteca, simbolizando a desesperada esperança de evitar desastres e manter a harmonia em seu mundo. Os astecas acreditavam que sem esses sacrifícios, o sol poderia enfraquecer, levando a eventos catastróficos, como secas ou fome. Essa forma extrema e dramática de adoração destaca até onde estavam dispostos a ir para demonstrar sua devoção, além da importância do sol em seu cotidiano. Embora hoje seja difícil imaginar tais práticas, elas refletem as complexas relações entre religião, sobrevivência e identidade cultural na sociedade asteca. O que realmente provoca a nostalgia soviética na Lituânia? Um parque temático neste país báltico oferece aos visitantes uma oportunidade única de conhecer a vida dos cidadãos da URSS. Assim que você entra, uma experiência inusitada o aguarda. Os convidados precisam deixar seus pertences pessoais e são transportados para outra época. Durante essa aventura imersiva, os participantes usam máscaras de gás, o que aumenta a atmosfera. Para realmente se sentir como um cidadão soviético, eles até aprendem o hino soviético, o que aprofunda a experiência. O clímax acontece no final, quando os participantes recebem uma dose de vodka, uma referência à cultura soviética tradicional. Essa atração incomum não só entretém, mas também provoca discussões sobre história, memória e o significado de celebrar o passado. É uma viagem inesquecível que desperta curiosidade e reflexão em quem se atreve a participar. E se eu te disser que os porcos podem ser perigosos? Em 2012, o desaparecimento alarmante do fazendeiro do Oregon, Terry Garner, levou a uma investigação assustadora. Ele sumiu enquanto alimentava seus porcos. E quando seus parentes preocupados começaram a procurá-lo, encontraram uma cena horrível. Tudo o que acharam foram pedaços de suas dentaduras e partes do corpo espalhadas. Essa descoberta chocante fez com que as autoridades suspeitassem que os porcos de Garner, conhecidos por sua agressividade e onivorismo, poderiam tê-lo comido. Os porcos são animais surpreendentemente fortes com um instinto de carniceiro, o que significa que podem comer quase tudo o que encontram, incluindo carne. Este caso serve como um lembrete sombrio dos perigos potenciais de trabalhar com grandes animais. O caso de Garner levanta questões importantes sobre a segurança na fazenda e os riscos associados ao manejo de gado imprevisível. É um exemplo impressionante de como a vida de um fazendeiro pode se tornar perigosa em um instante. Aqui está um fato incrível sobre o telescópio Hubble. Desde 1990, esse telescópio impressionante captura imagens fascinantes de galáxias distantes, permitindo que a gente olhe para as profundezas do espaço. É como uma máquina do tempo, ajudando os cientistas a entender como as estrelas e galáxias se formaram bilhões de anos atrás. Mas o Hubble não é o único na exploração do espaço. Sondas espaciais, como a Voyager 1 e 2, lançadas em 1977, continuam a investigar além do nosso sistema solar.
coletando dados surpreendentes sobre o espaço interestelar. Enquanto isso, a SpaceX, fundada por Elon Musk, está revolucionando a forma como chegamos às estrelas. Seus foguetes reutilizáveis estão reduzindo o custo das viagens espaciais, tornando-as mais acessíveis do que nunca. Olhando para o futuro, o telescópio James Webb, projetado para superar o Hubble, irá se aprofundar ainda mais nos mistérios do cosmos e nos ajudar a aprender mais sobre a formação das primeiras estrelas e galáxias. Quais descobertas incríveis nos aguardam? Você consegue imaginar que a Universidade de Oxford é mais antiga que os astecas? Esse fato incrível mostra o quão profundas são as raízes da educação. Fundada no século XII, Oxford é uma das universidades mais antigas do mundo de língua inglesa. Ela começou a ensinar alunos muito antes da civilização asteca surgir no início do século XV. Os astecas, conhecidos por suas cidades impressionantes e rica cultura, se tornaram conhecidos muito depois das tradições acadêmicas que se desenvolviam na Inglaterra. Enquanto Oxford formava cientistas e filósofos, os astecas ainda estavam moldando sua identidade única, construindo pirâmides e explorando as vastas terras da Mesoamérica. Comparar essas duas linhas do tempo históricas destaca a importância do conhecimento e da educação ao longo de toda a história da humanidade. Não é incrível pensar em como instituições como Oxford moldaram mentes e ideias ao longo dos séculos? Você sabia que as vacas na Índia são consideradas sagradas? Pode parecer surpreendente, mas na Índia, mais de 200 milhões de vacas andam livremente pelas ruas e são muito respeitadas em várias comunidades. As vacas ocupam um lugar especial na cultura indiana, simbolizando riqueza, força e maternidade. Muitas famílias as tratam com grande respeito, oferecendo melhores condições de vida e alimentando-as com comida nutritiva. Na verdade, no hinduísmo, a vaca é considerada sagrada, o que leva a leis que protegem esses animais de danos. Você provavelmente verá vacas passeando tranquilamente pelas ruas das cidades, e sua presença lembra as tradições culturais profundamente enraizadas. Além disso, algumas organizações trabalham pelo bem-estar das vacas, garantindo que tenham uma vida saudável. Essa conexão única entre vacas e pessoas levanta discussões sobre direitos dos animais e identidade cultural na Índia moderna. Não é incrível como diferentes culturas podem moldar nossa percepção dos animais com os quais compartilhamos este mundo? Difícil de acreditar, mas o primeiro filme 3D está perdido. Lançado no início dos anos 1920, A Força do Amor causou um grande impacto como o primeiro filme a mostrar tecnologias 3D, encantando o público com sua abordagem inovadora. Este filme combinava ação ao vivo com efeitos especiais, criando uma impressionante ilusão de profundidade e permitindo que os espectadores mergulhassem na história como nunca antes. Infelizmente, apesar de sua importância histórica, a versão original em 3D do filme desapareceu com o tempo, deixando-nos apenas uma fascinante história de inovações e não uma experiência visual. A perda de A Força do Amor nos lembra da fragilidade do cinema inicial, já que muitos filmes daquela época não foram preservados devido a métodos inadequados de conservação. Embora esteja perdido para a história, o espírito inovador do filme continua a influenciar nossa percepção do cinema hoje, abrindo caminho para os filmes 3D modernos que desfrutamos atualmente. Quais outros tesouros cinematográficos podem estar esperando para serem descobertos? É verdade que o wolfram muda de cor? Este incrível elemento químico, o wolfram, apresenta uma transformação impressionante que desperta o interesse de muitos. Quando você encontra o wolfram pela primeira vez, ele parece uma substância amarela brilhante, quase como a luz do sol. No entanto, se for aquecido ou queimado, ele se transforma em um líquido vermelho vibrante, cheio de energia. Acenda o wolfram com uma chama azul, e você verá um espetáculo de cores que destaca a beleza da química. Ainda mais surpreendente é que o wolfram pode produzir as 3 cores primárias: amarelo, vermelho e azul. Essa habilidade única torna o wolfram um objeto fascinante para os químicos e provoca curiosidade sobre como os elementos interagem com o calor e a chama. Cada mudança de cor representa uma transformação nas propriedades do elemento, mostrando a natureza dinâmica da matéria. A ciência não é incrível? Você consegue adivinhar o que já foi considerado comida de prisioneiros? É difícil acreditar que a lagosta, hoje símbolo de luxo e sofisticação, já foi vista como algo tão indigno que era servida aos prisioneiros. No século XIX, esse crustáceo era tão impopular que preocupou os legisladores.
Para evitar punições excessivas, foram criadas leis limitando o número de dias seguidos que os prisioneiros podiam comer lagosta. Imagine como era humilhante ser tratado, de forma que pratos de frutos do mar eram vistos como uma forma de crueldade. A mudança na percepção da lagosta é realmente surpreendente. Com o aumento da demanda por frutos do mar, a lagosta se tornou uma iguaria desejada, frequentemente servida em restaurantes caros e em festas. Hoje, é difícil imaginar a lagosta como algo além de um prato para ocasiões especiais. Essa incrível reviravolta em sua reputação nos lembra de como os gostos podem mudar ao longo do tempo. O que você acha que fez com que as lagostas saíssem dos pratos dos prisioneiros para as mesas dos ricos? Você já se perguntou por que as girafas comem ossos? Embora as girafas sejam principalmente herbívoras, elas desenvolveram uma estratégia de sobrevivência interessante chamada osteofagia. Quando esses altos animais enfrentam a falta de nutrientes, especialmente em locais onde sua comida vegetal habitual não contém os minerais necessários, eles recorrem a um lanche incomum, ossos. Esse comportamento lhes permite obter nutrientes essenciais, especialmente cálcio e fósforo, que são importantes para ossos fortes e saúde geral. Você pode estar se perguntando como elas conseguem quebrar esses ossos duros com seus longos pescoços e línguas. As girafas usam seus dentes fortes e mandíbulas poderosas para roer os ossos, aproveitando ao máximo cada mordida. Essa adaptação incrível demonstra sua resistência na natureza, onde fontes de alimento podem ser escassas. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se de que ela pode comer mais do que apenas folhas para se manter saudável. Sim, é verdade. Lise Meitner foi uma física excepcional que teve um papel fundamental na descoberta da fissão nuclear, um processo revolucionário em que o núcleo de um átomo se divide em partes menores, liberando uma enorme quantidade de energia. Apesar de suas incríveis conquistas e 48 indicações ao Prêmio Nobel em Física e Química, ela nunca o recebeu. Esse caso surpreendente fez muitos questionarem o processo de escolha dos laureados do Nobel. Seu colega de pesquisa, Otto Hahn, ganhou o Prêmio Nobel em 1944, mas Meitner ficou sem reconhecimento. Esse episódio destaca as dificuldades que as mulheres enfrentavam na ciência em sua época, além da importância de reconhecer todos os envolvidos nas conquistas científicas. O legado de Meitner continua a inspirar novas gerações de cientistas, lembrando-nos de que o talento merece reconhecimento, independentemente do gênero. Você sabia que em Gruyère tem queijo e castelo? Esta encantadora cidade suíça é famosa pelo seu delicioso queijo Gruyère, que é a base da culinária suíça há 800 anos. Turistas visitam Gruyère não só pelo queijo, mas também para admirar sua magnífica arquitetura medieval. Uma das principais atrações é o impressionante Castelo de Gruyère, do século XIII, que oferece um vislumbre da rica história da cidade. Ao passear por suas antigas paredes de pedra, é possível imaginar os tempos em que cavaleiros percorriam essas terras e banquetes luxuosos aconteciam em seus salões. O castelo proporciona vistas deslumbrantes das montanhas ao redor e das paisagens verdes, tornando-se um lugar favorito para fotógrafos e amantes da natureza. Além de visitar o castelo, você também pode conhecer as queijarias locais para aprender como o queijo Gruyère é feito e experimentá-lo fresquinho. Seja você um amante da história ou do queijo, Gruyère é um verdadeiro tesouro de experiências esperando para ser descoberto. Quantas outras cidades podem se orgulhar de uma combinação tão única de prazeres culinários e históricos? Você pode se surpreender ao descobrir que o amor causa dependência. Quando você se apaixona, seu cérebro libera um coquetel de substâncias que trazem prazer, principalmente a dopamina, que também é liberada ao usar cocaína. Esse aumento de dopamina cria uma sensação de alegria e felicidade, quase como um estado de euforia. Não é à toa que muitos descrevem o amor como uma sensação embriagante, mas há um detalhe: quando a paixão diminui ou surge a decepção, os níveis de dopamina caem drasticamente e seu cérebro começa a ansiar por essa elevação emocional novamente. Essa síndrome de abstinência pode ser muito intensa, se manifestando como ansiedade, tristeza e até dor física. Compreender a relação entre o amor e a química do cérebro ajuda a explicar por que nos sentimos tão atraídos por nossos parceiros, mas tão vazios quando algo dá errado. Não é incrível como o amor pode ser ao mesmo tempo lindo e doloroso? Isso pode te surpreender: o incrível crescimento de Yao Ming. Com 2 metros e 31 centímetros, Yao Ming é o jogador mais alto da história da NBA.
Esse gigante não nasceu no Zekari, mas veio da China. Em 1993, ele foi escolhido no draft pelo Washington Wizards. Yao rapidamente se tornou um nome famoso e uma sensação no basquete. Sua combinação única de habilidades, altura e agilidade o permitiu dominar em quadra e fascinar fãs ao redor do mundo. A influência de Yao vai além do basquete. Ele também atuou no filme Meu Gigante, mostrando sua versatilidade como atleta e ator. Ao longo de sua carreira, ele quebrou recordes e mudou a percepção do que um jogador de basquete pode ser. A influência de Yao ainda é sentida na NBA, inspirando futuras gerações de jogadores, especialmente de diferentes países. Sua jornada da China à fama no basquete é um testemunho de trabalho duro e perseverança. Não é incrível como uma pessoa pode mudar um esporte inteiro? Você sabia que os casinhas de gengibre surgiram na Alemanha? Essa linda tradição começou há muito tempo e se tornou uma atividade festiva muito querida, especialmente depois que os irmãos Grimm publicaram o famoso conto João e Maria. Na história, as crianças encontram uma casa feita completamente de doces e guloseimas, o que inspira a imaginação de todos. Quando os imigrantes alemães chegaram à América, trouxeram essa doce tradição, transformando-a em uma divertida atividade familiar durante as festas. Hoje, fazer casinhas de gengibre é um passatempo favorito em muitas casas, onde não há limites para a criatividade. Você pode encontrar desde designs clássicos até verdadeiras obras-primas modernas. As famílias se reúnem à mesa, decorando suas casinhas com glacê, balas, gomas de mascar e outras delícias coloridas, tornando cada criação única. É uma maneira festiva de se aproximar, compartilhar histórias e celebrar a magia da temporada. Portanto, da próxima vez que você admirar uma casinha de gengibre, lembre-se de suas raízes mágicas e da alegria que trouxe a muitos ao longo dos anos. Vamos revelar a verdade sobre o incrível negócio de George com o iPhone. Aos 17 anos, George ganhou as manchetes ao desbloquear o primeiro iPhone, mostrando suas impressionantes habilidades técnicas. Com o gadget mais popular da época em mãos, ele não apenas ficou com ele, trocou-o por um carro esportivo Nissan e 3 outros iPhones bloqueados. Essa ousada decisão não só demonstrou sua criatividade, mas também seu entendimento de tecnologia, algo que muitos adultos poderiam admirar. O negócio inteligente de George gerou discussões sobre o valor dos telefones desbloqueados e as maneiras criativas que os jovens podem usar para navegar no mundo da tecnologia. Sua história nos lembra das emocionantes oportunidades que surgem com conhecimento e inovação. Imagine sua empolgação ao dirigir seu novo carro, mostrando aos outros que pensar fora da caixa pode levar a recompensas inesperadas. O que você acha do negócio único dele? Vamos revelar a verdade sobre a sinestesia com a fita de notícias. Esse estado incrível permite que algumas pessoas vejam legendas para os sons. Imagine ouvir alguém falando e traduzir a voz dele em um texto colorido e em movimento na sua mente. Pesquisas do Instituto do Cérebro de Paris mostram que essas legendas mentais podem até mudar de cor ou tamanho dependendo das emoções do falante. Por exemplo, se alguém está animado, as palavras podem aparecer em cores vibrantes, enquanto um tom triste pode torná-las mais apagadas. O mais interessante é que cerca de 1/3 das pessoas com essa habilidade única têm parentes que também a experimentam, sugerindo uma possível conexão genética. Embora seja raro, esse fenômeno acrescenta uma camada rica à forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor, combinando experiências auditivas e visuais de uma maneira surpreendente. Você consegue imaginar como é viver conversas cotidianas assim? Você sabia que as corujas voam sem fazer barulho? Essas aves incríveis desenvolveram a habilidade de se mover à noite sem emitir som, o que as torna excelentes caçadoras. Suas asas são projetadas com bordas macias que quebram a turbulência do ar, permitindo que se aproximem de suas presas sem serem percebidas. Imagine uma grande coruja de orelhas longas pairando silenciosamente sobre o chão da floresta, atenta ao ruído de um rato ou ao movimento de um passarinho. Essa adaptação única não só ajuda a capturar o jantar, mas também as protege de ameaças. As corujas são criaturas noturnas, o que significa que estão mais ativas à noite, e sua capacidade de voar sem fazer barulho é fundamental para sua estratégia de caça. Existem cerca de 200 espécies de corujas no mundo, e cada uma delas dominou essa habilidade de se manter discreta, desde a pequena coruja elfo até a majestosa coruja buraqueira. Então, da próxima vez que você estiver em uma floresta silenciosa à noite, fique atento. Pode ser que uma coruja passe voando.
O segredo do sucesso inicial da Netflix sem publicidade. No início de sua trajetória, a Netflix arriscou e não gastou um centavo em anúncios para seu serviço de aluguel de DVDs. Surpreendentemente, essa estratégia funcionou e mais de 6 milhões de assinantes se juntaram à empresa. Os primeiros usuários valorizaram a praticidade da Netflix, que permitia alugar filmes de casa sem multas por atraso e sem filas nas locadoras. Em vez de publicidade tradicional, a empresa confiou no boca a boca e na satisfação dos clientes para espalhar a notícia. Esse crescimento orgânico foi a base para transformar a Netflix no gigante do streaming que conhecemos hoje. É um exemplo clássico de como uma ideia revolucionária, apresentada no momento certo, pode prosperar mesmo sem grandes investimentos. Portanto, se você já se perguntou como inovações podem crescer por meio da criatividade e do carinho dos clientes, e não por altos gastos, a Netflix pode ser o exemplo perfeito. Prepare-se para os desafios da vida selvagem em Boonreka. Esta pequena cidade, com uma população entre 5.000 e 7.000 habitantes, enfrenta problemas únicos devido aos predadores locais. Muitos moradores de Boonreka já enfrentaram ameaças da vida selvagem, incluindo grandes animais que circulam nas proximidades. Predadores como lobos e até coiotes podem representar um perigo real para a comunidade. Por isso, os moradores precisam encontrar maneiras de conviver com a natureza, garantindo sua segurança. A cidade se tornou um centro de discussões sobre o manejo da vida selvagem, enquanto os habitantes buscam novas estratégias para minimizar riscos e proteger suas casas e rebanhos. Como equilibrar a beleza de viver perto da natureza com a constante ameaça dos predadores. Trabalhando em colaboração com especialistas locais em vida selvagem e participando de iniciativas comunitárias, Boonreka está ativamente buscando criar um ambiente mais seguro para seus moradores. Esta pequena cidade mostra que, mesmo diante do perigo, as pessoas podem se unir para encontrar soluções. Um perfume pode realmente custar $143 mil. O perfume mais caro do mundo é o Clive Christian No. 1, e seu alto preço não se deve apenas à fragrância. Este aroma luxuoso vem em um frasco impressionante de 30 ml, adornado com diamantes, tornando-se uma verdadeira obra de arte. A marca britânica Clive Christian criou este perfume como um símbolo de luxo supremo. Dizem que cada borrifada combina ingredientes ricos, oferecendo uma fragrância complexa e hipnotizante que encanta aqueles que tiveram a sorte de experimentá-la. Embora possamos ver o perfume como um prazer diário, esta fragrância específica eleva a perfumaria a um nível de alta moda e status. Poucos conseguem imaginar gastar tal quantia em um frasco, mas para alguns, ter o Clive Christian No. 1 não é apenas um perfume, é uma declaração de grandeza, acessível a poucos. Você consideraria gastar em um luxo assim? Vamos revelar a verdade sobre o balé cultural. Essa forma emocionante de dança combina técnicas tradicionais de balé com elementos culturais regionais, criando uma apresentação vibrante que expressa emoções e o legado de diferentes comunidades. O balé tradicional pode parecer rígido e formal, mas ao ser enriquecido com estilos de dança locais, se transforma em algo dinâmico e expressivo. Por exemplo, imagine movimentos graciosos de balé misturados com passos rítmicos de danças folclóricas ou narrativas de apresentações culturais. Essa fusão não apenas entretém, ela serve como uma expressão viva da identidade, conectando artistas e espectadores às suas raízes culturais. Cada apresentação convida o público a apreciar a beleza de diversas tradições, tornando o balé cultural uma celebração da diversidade. A cada salto e giro, os dançarinos não apenas mostram suas habilidades, mas também compartilham histórias e emoções que definem seu legado. Não é incrível como a dança pode unir culturas? Conheça Kevin Hines, um homem que impactou a saúde mental ao salvar pessoalmente mais de 200 pessoas do suicídio. Hines, que sobreviveu a uma tentativa de suicídio após pular da ponte Golden Gate, transformou sua dor e recuperação em uma missão de esperança. Ele viaja pelo país, compartilhando sua poderosa história e destacando a importância da conscientização sobre saúde mental e apoio. Através de seminários e palestras, ele incentiva conversas abertas sobre saúde mental, buscando reduzir o estigma em torno do tema. O compromisso de Hines vai além das palavras. Ele se envolve ativamente com pessoas em crise, oferecendo a empatia e compreensão que muitas vezes são necessárias nos momentos mais sombrios.
Essa dedicação notável mostra como a jornada de uma pessoa pode inspirar esperança e mudar muitas vidas. Como todos nós podemos contribuir para essa causa importante? Você vai se surpreender ao saber que os elefantes se movem silenciosamente. Essa habilidade incrível está relacionada ao seu sistema músculo-esquelético desenvolvido, que permite controlar seus movimentos massivos. Imagine um veículo off-road, manobrando em um terreno difícil. É assim que os elefantes se deslocam em seu habitat. Eles conseguem parar e acelerar cada pata separadamente, o que os ajuda a superar obstáculos com precisão impressionante. Curiosamente, os elefantes não têm patelas nas patas dianteiras. Essa característica única ajuda a distribuir o peso de forma equilibrada, reduzindo o risco de lesões nas articulações e mantendo a estabilidade. Combinando força e graça, os elefantes podem se mover silenciosamente em seus territórios, apesar de pesarem várias toneladas. Essa mobilidade silenciosa é vital para sua sobrevivência, pois permite que se aproximem de fontes de água e busquem alimento sem atrair predadores. Não é incrível como a natureza dotou esses gigantes bondosos? O que realmente inspira um guerreiro lendário à coragem. Benkei, uma figura famosa na história do Japão, é conhecido por seus feitos impressionantes em batalha. Dizem que esse guerreiro lendário defendeu uma ponte contra mais de 300 soldados treinados, mostrando habilidades e coragem excepcionais. Sua maestria em combate o tornou um adversário temível, transformando a ponte em um palco de luta épica. Apesar da desvantagem numérica, Benkei lutou ferozmente até que seus inimigos lançaram um ataque implacável, disparando uma chuva de flechas contra ele. Em uma reviravolta dramática, dizem que ele morreu de pé, o que simboliza seu espírito inabalável e bravura. A lenda de Benkei é um símbolo cultural no Japão, representando os ideais de coragem e honra em combate. Sua história levanta a questão do que realmente motiva uma pessoa a realizar feitos tão incríveis em momentos de grande perigo. Descubra como a Coca-Cola é produzida nas Maldivas. Esta bebida refrescante ganhou um novo jeito de ser feita ao usar água do mar dessalinizada. Transformando água salgada em água potável, a Coca-Cola utilizou tecnologias avançadas para criar sua bebida favorita, até mesmo nas ilhas. O processo de dessalinização remove o sal e outras impurezas da água do mar, tornando-a segura e adequada para consumo. Esse método inteligente não só trouxe um ingrediente local único, mas também destacou a conexão entre química e comércio. Ele mostra como a ciência pode resolver problemas reais, especialmente em lugares onde a água doce é escassa. Então, da próxima vez que você beber Coca-Cola, lembre-se do caminho especial que seus ingredientes percorreram, criados bem no coração das Maldivas. Difícil de acreditar, mas Baltimore é único. Baltimore se destaca como a maior cidade independente dos Inserai Chua, com uma população de 621.849 pessoas. Ao contrário da maioria das cidades que fazem parte de um condado, Baltimore funciona de forma autônoma, o que lhe confere um charme e uma identidade próprios. Essa estrutura incrível permite que a cidade administre seu governo local e serviços sem a influência do condado vizinho. Conhecida por sua rica história e cultura vibrante, Baltimore é famosa por atrações como o Porto Interior, o Aquário Nacional e bairros únicos com casas coloridas. A independência da cidade também significa que os moradores desfrutam de um forte senso de comunidade e orgulho. A diversidade da população de Baltimore contribui para uma cena artística dinâmica, uma culinária deliciosa e eventos esportivos emocionantes, tornando-a um lugar onde a história se encontra com a vida moderna. Então, o que espera por esta cidade próspera e solitária? Exercícios físicos são como uma poção mágica para o seu corpo e mente. Atividades como correr, dançar ou até mesmo uma caminhada rápida fazem maravilhas. Quando você se movimenta, seu corpo libera endorfinas, conhecidas como hormônios da felicidade, que elevam seu humor e aumentam a alegria. Mas não para por aí. Os exercícios também aumentam o fluxo sanguíneo para o cérebro, ajudando você a pensar com mais clareza e a se concentrar melhor. Isso pode levar a soluções mais eficazes para problemas e a maior criatividade nas tarefas do dia a dia. Seja se preparando para um exame ou trabalhando em um grande projeto, um pouco de movimento ajuda a manter altos níveis de energia e agilidade mental por várias horas. Então, por que não calçar os tênis e ver como um pouco de atividade física pode mudar o seu dia? Você pode se surpreender com o que consegue alcançar. Você pode acreditar que em Honolulu é proibido perturbar os pássaros?
Essa regra única visa proteger a vida selvagem e garantir um descanso tranquilo nos parques públicos. A lei ajuda a manter o respeito pela natureza e a preservar o delicado equilíbrio dos ecossistemas locais. Imagine-se caminhando por um parque verde onde pássaros coloridos voam ao seu redor, sabendo que não se pode incomodá-los. O objetivo é que os visitantes possam admirar os pássaros à distância segura, permitindo que pessoas e a vida selvagem coexistam. Portanto, da próxima vez que você estiver em um dos belos parques de Honolulu, reserve um momento para apreciar os amigos emplumados ao seu redor, sem perturbar seu comportamento natural. Respeitar os animais não só melhora sua experiência, mas também contribui para a saúde do meio ambiente. Não é incrível como ações simples podem levar a uma maior harmonia em nossos espaços compartilhados? Difícil de acreditar, mas Gary Glitter conquistou as paradas. Em 1962, Gary Glitter, uma estrela brilhante do glam rock, lançou o hino contagiante Rock and Roll Part 2. Essa melodia marcante rapidamente subiu nas paradas musicais, tornando-se favorita em eventos esportivos e festas. Seus ritmos envolventes e batida energética conquistaram os ouvintes, tornando-se uma parte inesquecível da era do rock. Glitter se destacou por seu estilo único, frequentemente exibindo roupas brilhantes e performances extravagantes que refletiam o espírito do glam rock. No entanto, por trás do brilho, a carreira de Glitter enfrentou sérios problemas nos anos seguintes. Apesar dos escândalos em sua vida pessoal, essa música continua a tocar em estádios e arenas, lembrando os fãs da vivacidade daquela época. Você já cantou essa melodia clássica? Você conhece os enigmáticos cinzas? Essas criaturas intrigantes são frequentemente descritas por pessoas que afirmam ter tido encontros próximos. Normalmente, elas são retratadas como seres pequenos, com cabeças grandes e olhos negros profundos. Os cinzas despertam curiosidade e preocupação em quem acredita ter sido sequestrado. Muitos que relatam esses sequestros falam de uma estranha sensação de paralisia, que os faz sentir-se imóveis e vulneráveis. Essa sensação assustadora, muitas vezes, vem acompanhada de uma experiência angustiante de tempo perdido, quando horas ou até dias parecem desaparecer sem explicação. Esses relatos levantam questões interessantes sobre o propósito desses encontros. Os cinzas estão realizando experimentos, ou talvez tentando se comunicar conosco, de maneiras que ainda não compreendemos. Esse fenômeno continua a atrair a atenção de entusiastas, pesquisadores e céticos, enquanto as pessoas debatem se esses encontros são reais ou apenas frutos de uma imaginação ativa. Você pode acreditar que os congeladores têm uma função secreta de design? Essa verdade pouco conhecida sobre os congeladores pode facilitar muito o preparo das refeições. Você já percebeu as ranhuras nas bordas do seu congelador? Elas não estão lá apenas para enfeitar, têm uma função específica. Essas ranhuras são feitas para armazenar bandejas de carne verticalmente, garantindo que fiquem firmes e seguras. Esse design inteligente maximiza o espaço, facilitando a organização dos seus cortes de carne favoritos, sem ocupar muito espaço. Em vez de empilhá-los, o que pode causar bagunça e derramamentos, essa disposição mantém tudo em ordem e acessível. Além disso, isso ajuda a evitar que as bandejas grudem umas nas outras, permitindo que você pegue facilmente o que precisa. Quem diria que algo tão simples poderia mudar tanto a sua rotina na cozinha? Na próxima vez que você for encher o congelador, não se esqueça de aproveitar essa incrível função. É apenas um desses designs inteligentes que nos ajudam no dia a dia, tornando o preparo e o armazenamento dos alimentos muito mais práticos. Acredite ou não, mas a caça de baleias é proibida aos domingos em Ohio. Isso pode parecer estranho, já que as baleias estão longe dos lagos e rios de Ohio. Na verdade, Ohio está bem distante do oceano, tornando a caça de baleias praticamente impossível. No entanto, essa lei inusitada reflete uma época em que muitos estados criavam regras estranhas sobre caça e pesca. Essas leis muitas vezes faziam sentido no contexto de seu tempo, talvez para proteger certas espécies ou manter normas sociais. Embora as águas de Ohio estejam cheias de peixes, como o robalo e o bagre, pescar uma baleia aqui não é apenas ilegal, mas também impossível. Essas leis peculiares podem gerar conversas engraçadas e até confusão. Pense em quantas regras estranhas ainda existem que perderam sua relevância com o tempo. Quais outras leis estranhas você acha que ainda estão em vigor? Vamos descobrir a verdade sobre o Ojos del Salado.
Este magnífico vulcão, localizado na fronteira entre Argentina e Chile, não é apenas uma montanha. É o vulcão mais alto do mundo, alcançando impressionantes 6.893 metros acima do nível do mar. Imagine escalar um pico que é mais alto do que os maiores edifícios do mundo. O Ojos del Salado faz parte dos Andes e é famoso por sua paisagem deslumbrante, com um cume coberto de neve e um lago craterário único, que às vezes se enche de água, criando um espetáculo incrível. Este vulcão é conhecido por sua altitude extrema, o que o torna desafiador para aventureiros e alpinistas. Os visitantes podem desfrutar de vistas impressionantes do deserto ao redor e dos ecossistemas de alta montanha. Você acha que consegue lidar com a altura e a beleza deslumbrante do Ojos del Salado? Você sabia que a caça persistente é uma arte de sobrevivência? Essa técnica única, praticada pelo povo San no sul da África, mostra sua incrível resistência e profundo entendimento da natureza. Em vez de depender da velocidade e da tecnologia moderna, os caçadores San rastreavam animais como gnu e kudu por longas distâncias. Eles perseguiam suas presas cuidadosamente por horas, usando seu conhecimento sobre o comportamento dos animais e as características do terreno. Quando os animais se cansavam, os San mantinham um ritmo constante, muitas vezes correndo nas horas mais quentes do dia, quando suas vítimas estavam mais vulneráveis. Esse método destaca não apenas a resistência física, mas também o rico patrimônio cultural do povo San, transmitido de geração em geração. A caça persistente também ilustra o delicado equilíbrio entre o ser humano e a vida selvagem, provando que, às vezes, paciência e estratégia são mais importantes que a força bruta na natureza. Descubra o gênio por trás da caneta esferográfica. Em 1938, o inventor húngaro László Biró mudou nossa forma de escrever ao criar a primeira caneta esferográfica. Antes dessa invenção inteligente, as pessoas frequentemente enfrentavam problemas com as canetas tinteiro, que podiam borrar e estragar as páginas. O design de Biró resolveu esse problema ao usar uma pequena bola giratória na ponta da caneta. Essa bola aplicava a tinta de maneira uniforme no papel, evitando borrões e permitindo uma escrita mais limpa. Essa inovação tornou a escrita mais eficiente e agradável. Hoje, graças à criatividade de Biró, as canetas esferográficas são amplamente utilizadas em salas de aula, escritórios e lares ao redor do mundo. Então, da próxima vez que você fizer uma anotação, lembre-se da mente brilhante de László Biró, que tornou isso possível. Descubra os segredos de uma alta qualidade de vida na Noruega. Este incrível país escandinavo está sempre entre os melhores lugares para se viver, graças à combinação de paisagens deslumbrantes, um sistema social desenvolvido e um forte compromisso com a igualdade. Os noruegueses têm amplo acesso a serviços de saúde e educação, permitindo que todos se desenvolvam. Além disso, a natureza espetacular do país, desde os majestosos fiordes até as auroras boreais, oferece condições ideais para atividades ao ar livre, como caminhadas, esqui e pesca. A economia da Noruega é sólida, em grande parte devido aos recursos naturais, como petróleo e gás, garantindo uma vida confortável para seus cidadãos. Além disso, os noruegueses valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, frequentemente desfrutando de férias generosas e licenças maternidade. Políticas ecológicas também ajudam a criar um ambiente limpo e verde. A cultura aqui floresce, com ricas tradições em música, arte e literatura. Todos esses fatores juntos criam um estilo de vida atraente e vibrante, tornando a Noruega um país excepcional. O que você acha que torna um país verdadeiramente habitável? Por que sua gata escolhe você? As gatas são um dos poucos animais que se domesticaram sozinhas, e esse processo fascinante está ligado a benefícios mútuos e adaptação. Diferente dos cães que foram criados seletivamente por milhares de anos para características específicas, as gatas escolheram outro caminho. Elas se aproximaram das comunidades humanas, principalmente por causa da grande quantidade de roedores que se reuniam em torno das fazendas e vilarejos. Oferecendo suas habilidades de caça, as gatas encontraram uma fonte estável de alimento, ajudando ao mesmo tempo as pessoas a controlar pragas. Essas relações se desenvolveram à medida que ambos perceberam os benefícios. As pessoas ganharam proteção contra pragas, e as gatas, um jantar garantido. Com a aproximação das comunidades humanas, as gatas começaram a adotar nossos hábitos, tornando-se mais sociáveis e tolerantes à nossa presença.
Hoje, muitos donos de gatas se perguntam sobre a conexão que compartilham com esses seres enigmáticos, e tudo isso tem raízes em uma parceria antiga, o que torna sua gata única nesse caminho. As pessoas realmente têm medo de touros? A tarafobia, ou medo de touros, afeta pessoas em todo o mundo. Esse medo geralmente vem da fama dos touros como animais agressivos, reforçada por representações dramáticas na cultura, como nas touradas. Muitos veem os touros como criaturas ameaçadoras, frequentemente retratadas em momentos de ataque ou agressão. No entanto, entender o comportamento dos touros pode ajudar a superar esses medos. Na verdade, os touros costumam ser animais calmos e pacíficos, especialmente quando se sentem seguros. Quando atacam, geralmente é por se sentirem ameaçados ou provocados, e não por agressividade. Ao aprender como os touros interagem com o ambiente e reconhecer suas tendências naturais, as pessoas podem começar a vê-los de uma nova maneira. Em vez de vê-los como feras assustadoras, podemos valorizar seu papel na agricultura e na cultura. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre alguém que tem medo de touros, lembre-se de que com um pouco de conhecimento, podemos transformar o medo em compreensão e respeito. Você já se perguntou por que Urano é tão azul? A atmosfera desse planeta incrível é composta de hidrogênio, hélio e metano, o que lhe confere uma cor azulada única. O metano é fundamental para essa cor. Ele absorve a luz vermelha do Sol, permitindo que a luz azul seja refletida de volta ao espaço. Esse efeito visual marcante faz de Urano uma das planetas mais distintos do nosso sistema solar. Mas Urano não tem apenas uma cor bonita. Sua atmosfera não só determina a cor, mas também causa fenômenos climáticos interessantes e tempestades. Ao contrário da Terra, os ventos em Urano podem atingir velocidades impressionantes, girando ao redor do planeta em uma dança dinâmica. Os cientistas continuam a estudar Urano para desvendar os mistérios de sua atmosfera e entender como sua composição única molda as características do planeta. Quais outros segredos você acha que Urano pode esconder? O que levou Hollywood a implementar o Código Hays? No início da década de 1930, Hollywood era um lugar agitado, cheio de brilho, glamour e muitos conteúdos escandalosos. Os filmes iam além do comum, abordando temas explícitos e cenas provocativas que chocavam o público e geravam polêmica. Isso resultou em uma crescente demanda por regulamentação para limpar a indústria. Em 1934, foi estabelecido o Código Hays para definir padrões sobre o que poderia ser exibido nas telas. Esse código buscava proibir temas explícitos, garantindo que os filmes promoviam a moral e os valores familiares. Embora tenha ajudado a reduzir alguns dos materiais mais escandalosos, também gerou controvérsias sobre criatividade e censura. Os diretores tinham que seguir regras rigorosas, e muitas histórias foram alteradas ou completamente abandonadas por não atenderem aos requisitos do código. A influência do Código Hays afetou não apenas os tipos de filmes produzidos naquela época, mas também a forma como Hollywood abordou a narrativa nas décadas seguintes. Não é surpreendente como a busca por mudanças transformou a indústria do cinema? Acredite ou não, Newton não criou esse brinquedo famoso. O brinquedo conhecido como pêndulo de Newton recebeu esse nome em homenagem ao famoso cientista Isaac Newton, mas na verdade ele não teve nenhuma relação com sua invenção. Esse brinquedo fascinante se tornou popular na década de 1960, quando o ator inglês Simon Prebble viu seu potencial para educação e entretenimento. Prebble começou a vendê-lo como uma forma de demonstrar princípios científicos importantes, como a conservação de energia e o impulso. O pêndulo é composto por uma série de bolas que balançam, mostrando como a energia é transferida de uma bola para outra, criando um efeito visual hipnotizante. Quando uma bola na extremidade é levantada e solta, ela bate nas outras, e apenas a bola na extremidade oposta se levanta. Essa demonstração simples, mas encantadora, convida mentes curiosas de todas as idades a explorar a física enquanto se divertem com um entretenimento nostálgico. Você já tentou? Descobertas incríveis sobre a magnetosfera de Urano nos aguardam. A sonda da NASA, Voyager 2, que passou perto de Urano em 1986, forneceu dados importantes sobre o planeta. No entanto, avaliações recentes questionam a precisão dessas informações. Pesquisadores descobriram que as observações da Voyager 2 podem ter coincidido com um grande evento de vento solar, o que pode ter distorcido as medições da magnetosfera de Urano. Como resultado, os cientistas podem ter superestimado sua força por quase 40 anos.
Essa percepção inspira astrônomos que buscam esclarecer nosso entendimento sobre Urano e seu ambiente magnético. Reavaliando dados antigos com novas tecnologias e métodos, podemos esperar insights mais profundos sobre como este planeta distante interage com o vento solar. Quem sabe que outras surpresas nos aguardam no espaço? E se eu disser que a energia não desaparece? A lei da conservação da energia explica esse princípio fascinante. A energia não pode ser criada nem destruída. Ela apenas se transforma de uma forma para outra. Imagine que você está dirigindo um carro. A gasolina que você coloca não desaparece, mas se transforma em energia mecânica que faz o carro se mover. Quando você acelera, a energia química do combustível se transforma em energia cinética, fazendo seu carro avançar. Agora, vamos falar sobre as plantas. No processo chamado fotossíntese, as plantas convertem a luz solar em energia química. Elas pegam dióxido de carbono e água e, com a ajuda da luz solar, transformam essas substâncias simples em glicose e oxigênio. Portanto, seja um motor roncando ou uma folha verde exuberante, a energia está sempre em movimento, mudando de forma, mas nunca desaparecendo. Não é incrível como nosso universo mantém o fluxo de energia? Você pode acreditar que o medo de palavras longas tem um nome? Hipopomonstrosesquipedaliofobia pode parecer complicado, mas é um nome curioso que descreve um medo real enfrentado por muitas pessoas. É irônico que aqueles que sofrem dessa fobia tenham medo do próprio termo. Pessoas com hipopomonstrosesquipedaliofobia frequentemente sentem ansiedade ao se deparar com palavras longas ou termos complexos, mesmo que entendam seu significado. Esse desconforto pode tornar a leitura ou a comunicação especialmente difíceis, levando à evitação de certos tópicos. Embora o nome soe engraçado, a luta contra esse medo é real para quem o enfrenta. Curiosamente, esse termo é frequentemente usado em contextos humorísticos, às vezes como uma piada em discussões sobre linguagem ou medos. Compreender essa fobia ajuda a perceber como a linguagem pode ser tanto uma ferramenta de comunicação quanto uma fonte de ansiedade. Como podemos apoiar aqueles que sentem esse medo e criar uma atmosfera mais inclusiva em nossa comunicação? Prepare-se para se surpreender com a antiga história da Suméria. Você sabia que o documento escrito mais antigo conhecido data de cerca de 5.000 anos atrás? Este incrível artefato é um recibo sumério de cevada, escrito em uma forma única de escrita cuneiforme, em uma tabuinha de argila. Essas tabuletas eram usadas para registrar informações na antiga Mesopotâmia e se mostraram incrivelmente duráveis ao longo dos séculos. Graças à sua resistência, elas fornecem aos historiadores informações valiosas sobre as primeiras civilizações humanas, comércio e agricultura. O uso da escrita cuneiforme foi um grande avanço na comunicação, mostrando como as civilizações antigas registravam informações. Imagine um tempo em que as pessoas anotavam cuidadosamente seus negócios na argila. Essa prática foi fundamental para o desenvolvimento das sociedades. A descoberta de como esses documentos antigos moldaram nossa compreensão da história realmente destaca a inventividade dos sumérios e seu legado duradouro. É realmente possível ver uma lâmpada na Lua? Com certeza. O telescópio espacial James Webb, uma ferramenta revolucionária para astrônomos, tem uma sensibilidade incrível. Esse telescópio impressionante pode detectar a fraca radiação térmica de uma pequena lâmpada de apenas 5 watts na Lua, enquanto está aqui na Terra. Imagine identificar uma fonte de luz tão minúscula, a quase 238.855 milhas de distância. Essa capacidade mostra a tecnologia impressionante do Webb, projetada para observar galáxias distantes, estrelas e até exoplanetas. O telescópio capta luz infravermelha, permitindo que veja através de nuvens de poeira e estude objetos que são muito frios ou fracos para outros telescópios. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que esse dispositivo avançado está explorando o espaço profundo, revelando os mistérios do universo e ajudando os cientistas a aprender mais sobre o cosmos. Quais outras maravilhas ele pode descobrir? Você sabia que um cavalo pode gerar mais de um cavalo-vapor? Na verdade, um cavalo é capaz de produzir uma quantidade impressionante de energia, muitas vezes superando a conhecida unidade de um cavalo-vapor. Um estudo de 1993 mostrou que a potência máxima de um cavalo pode chegar a 18.000 watts.
Isso equivale a cerca de 24 cavalos-vapor, o que é bastante impressionante. O termo cavalo-vapor foi originalmente usado para comparar o trabalho de cavalos e máquinas a vapor. É surpreendente pensar na força e resistência desses animais, especialmente quando puxam cargas pesadas ou correm em uma pista. A capacidade deles de gerar tanta potência foi crucial ao longo da história, ajudando no transporte e na agricultura. Então, da próxima vez que você ver um cavalo galopando ou trabalhando no campo, lembre-se, são criaturas incríveis, capazes de muito mais do que muitas vezes imaginamos. Vamos revelar a verdade sobre a origem do sanduíche. A palavra sanduíche vem do quarto conde de Sandwich, um nobre do século XVIII, famoso por sua paixão por jogos de azar. Diz a lenda que durante longas sessões de jogo, ele queria comer sem sair da mesa. Então, ele pediu para colocar fatias de carne entre 2 fatias de pão, criando uma refeição rápida e prática. Essa ideia inteligente se espalhou rapidamente, e logo outros começaram a pedir o mesmo que sandwich, o que levou à popularização desse nome que conhecemos hoje. Desde então, o sanduíche evoluiu, oferecendo inúmeras opções de recheios e estilos ao redor do mundo, do clássico com manteiga de amendoim e geleia, até criações gourmet luxuosas. Hoje, é difícil imaginar um almoço sem ele. Quem diria que uma solução simples para um hábito de jogo resultaria em um dos pratos mais amados do mundo? Acredite ou não, na Itália há mais de 50 patrimônios da humanidade da Unesco. Este país incrível possui o maior número de bens da Unesco no mundo, mostrando suas ricas heranças culturais e históricas. Pontos turísticos icônicos como o famoso Coliseu em Roma, os encantadores centros históricos de Florença e Veneza, além das impressionantes ruínas de Pompeia, são provas das profundas tradições italianas. Cada patrimônio conta sua própria história. Desde os charmosos Trulli em Alberobello com seus telhados cônicos únicos até a deslumbrante Costa Amalfitana, conhecida por suas dramáticas falésias e lindas vilas. Os patrimônios da Itália não apenas celebram a riqueza das conquistas artísticas e arquitetônicas, mas também atraem milhões de turistas que desejam vivenciar essa história vibrante. Proteger esses tesouros é fundamental, pois garante que as futuras gerações possam aprender com o passado da Itália, valorizar suas contribuições únicas e desfrutar da beleza que continua a encantar pessoas ao redor do mundo. Então, por que não explorar essas maravilhas por conta própria e descobrir o que torna a Itália tão especial? Você sabia que a riqueza pode diminuir drasticamente? Em um mundo em constante mudança, uma das pessoas mais ricas enfrentou enormes perdas financeiras, enquanto a população da Terra atingia 7 bilhões. Esse crescimento impressionante destaca os problemas e as dinâmicas em mudança na economia e nas finanças pessoais. Enquanto muitos encontravam oportunidades e prosperidade, essa pessoa rica lidava com oscilações inesperadas do mercado e investimentos mal-sucedidos. Essas condições financeiras imprevisíveis nos lembram que até mesmo uma grande riqueza pode ser frágil, especialmente em períodos de mudanças globais. Como as pessoas ricas vão se adaptar em uma época em que o crescimento populacional afeta diretamente a estabilidade econômica? Você sabia que o Jidjak mudou nossa compreensão sobre nós mesmos? Essa inovação fascinante foi apresentada pela primeira vez em 1987 em Olemanuzia, capturando a imaginação de muitos e abrindo novos horizontes para explorar as capacidades humanas. O Jidjak é uma iniciativa incrível que foca na pesquisa dos limites do desenvolvimento humano e mostra o que podemos alcançar ao expandir nossas fronteiras. Isso gerou discussões sobre o potencial de melhorar nossas habilidades físicas e como podemos nos adaptar a diferentes condições. Ao investigar a influência do Jidjak, os cientistas descobriram que não se trata apenas de desempenho. Os resultados destacaram aspectos importantes de saúde, resiliência e envolvimento comunitário. O legado do Jidjak continua a inspirar novas gerações de pensadores e cientistas. O que isso significa para o futuro do desenvolvimento humano? E se eu te contar sobre o transtorno pica? Pica é uma condição interessante, mas preocupante, onde as pessoas sentem vontade de comer coisas não comestíveis, como giz, terra e até baterias. Imagine ter um desejo forte de comer algo que não só não pode ser comido, mas que também pode ser perigoso para a saúde. Esse transtorno é mais comum em crianças e mulheres grávidas, mas pode afetar qualquer pessoa. As causas desses desejos podem variar.
desde falta de nutrientes até problemas mentais, ou até mesmo costumes culturais. Pessoas com pica podem enfrentar sérios riscos à saúde, já que muitos desses itens podem causar intoxicação ou lesões internas. Por exemplo, engolir baterias pode resultar em queimaduras químicas. Entender o pica é muito importante, pois ajuda a apoiar aqueles que enfrentam esses desejos incomuns e os encoraja a buscar ajuda. Você já ouviu falar de alguém com esse transtorno? Descubra o saboroso mundo do picante picolé de manga. Essa delícia combina a doçura natural das mangas maduras com um toque picante inesperado, transformando a sobremesa clássica de verão em uma emocionante aventura de sabores. Imagine morder um picolé cremoso que refresca e alegra, e depois surpreende com uma leve picância. Essa iguaria única é perfeita para quem busca algo diferente dos tradicionais doces congelados. Feito com purê de manga de verdade e uma pitada de pimenta ou jalapeno, o picolé de manga picante encanta seu paladar, equilibrando doçura e ardência. Não é apenas um lanche, é uma experiência que desperta seus sentidos e refresca em um dia quente. Aproveite à beira da piscina ou em um churrasco de verão. Esse picolé traz alegria e um pouco de emoção. Pronto para experimentar essa ousada combinação de sabores? Um fato interessante sobre as leis religiosas de Delaware. No primeiro estado, é proibido sussurrar durante os cultos. Essa regra inusitada surgiu do desejo de manter a paz e a ordem nos locais de adoração. Imagine que você está em um culto e deve manter seus comentários para si mesmo. Caso contrário, corre o risco de infringir a lei. Essa lei estranha destaca como diferentes estados podem ter leis únicas que podem parecer estranhas ou até engraçadas para os de fora. Delaware tem uma longa história de combinar tradições com costumes locais peculiares, tornando-o um lugar fascinante para se explorar. Muitos outros estados também têm leis estranhas, mas esta se destaca por se referir a uma prática sagrada de adoração. Então, da próxima vez que você estiver em uma igreja em Delaware, lembre-se de que é melhor sussurrar pouco. Sua tranquilidade e possível situação legal dependem disso. Não é interessante como as leis podem refletir os valores da comunidade? A Índia realmente lidera o vegetarianismo. Surpreendentemente, a Índia é considerada a capital vegetariana do mundo, com 38% da sua população optando por uma dieta vegetariana. Essa cultura vibrante apoia um estilo de vida onde a comida, à base de plantas, é central no dia a dia, ligado a crenças religiosas, questões éticas e tradições históricas. Em contraste, na Rússia, menos de 1% da população abre mão da carne. Isso significa que as tradições culinárias da Índia são ricas em especiarias e vegetais, oferecendo uma infinidade de sabores e texturas que tornam a cozinha vegetariana fascinante. Desde deliciosos curries com paneer até biryanis de vegetais frescos, o vegetarianismo está profundamente entrelaçado na sociedade indiana. Por que tantas pessoas na Índia escolhem esse estilo de vida? Isso reflete seus valores de compaixão e sustentabilidade, tornando o vegetarianismo não apenas uma dieta, mas um modo de vida.